Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um material aqui que, olha, convida a gente olhar para o jiu-jitsu infantil de um jeito um pouco diferente. A pergunta que parece ficar no ar é: será que uma arte marcial pode, além de ensinar golpe, de ensinar queda para a criança, será que pode virar uma ferramenta, sei lá, para educar mesmo, para formar caráter? É uma questão fundamental, né? E o material que a gente deu uma olhada explora justamente isso. Como o jiu-jitsu, sabe, quando ele é aplicado com uma intenção pedagógica clara, como ele pode ir além do esporte. A proposta que eles trazem é olhar para esses programas mais estruturados que tentam usar o tatame como um espaço de desenvolvimento completo para os pequenos. Exato. Então, a nossa ideia aqui é mergulhar um pouco nesses argumentos, nos dados que essa fonte apresenta, tentar entender como essa abordagem quer transformar a prática do jiu-jitsu em algo que impacte a criança de um jeito mais amplo, preparando ela não só para o esporte, mas, para os desafios da vida. E o ponto de partida dessa discussão toda, como o material destaca bem, são essas iniciativas pedagógicas mais modernas, aplicadas ao ensino da arte marcial. Não é só ensinar a técnica pela técnica, é sobre integrar essa técnica com um conjunto de valores e com métodos de ensino pensados especificamente para o universo infantil, né? Esses programas não tá só na qualidade técnica, digamos assim, mas nessa combinação. É o esporte, mais os valores, mais uma abordagem de ensino inovadora. A ideia é criar um ambiente de formação integral. Isso, formação integral, que aqui quer dizer olhar para a criança como um todo, né? Não é só o desenvolvimento físico, a habilidade ali de lutar, é também o lado cognitivo, emocional, social. A fonte sugere que essa estrutura pedagógica é a chave, ela que canaliza a energia e a disciplina, que já são meio que do jiu-jitsu, para esses objetivos maiores. E eles tentam mostrar isso com números. O material menciona um estudo, atribuído à Unesco de 2023, que sugere algo bem significativo. Crianças que participam dessas práticas esportivas com essa estrutura pedagógica clara teriam 40% mais chances de desenvolver disciplina e foco. Isso comparado, claro, com quem não tem uma atividade regular ação estruturada. 40% parece bastante coisa, né? Para disciplina e foco em criança. É um número expressivo, sim, com certeza. E reforça essa ideia da intencionalidade que a gente falou. Não é só a atividade física por si só, mas o jeito como ela é conduzida, sabe? O material argumenta que essa estrutura direciona a experiência da criança ali no tatame. A disciplina de seguir as regras, a necessidade de foco para aprender o movimento. Tudo isso é trabalhado ativamente. Não é um subproduto que acontece por acaso, mas um objetivo pedagógico mesmo. Entendi. Então não é só esperar que a disciplina apareça porque, o jiu-jitsu exige, mas sim criar situações, usar uma linguagem que reforce ativamente o valor da disciplina, do foco, durante a aula. É isso. Exatamente isso. É usar o ambiente da aula, as interações, os próprios exercícios para cultivar essas competências de forma consciente. E os benefícios, segundo essa perspectiva que eles apresentam, não param aí não. A análise vai mais fundo, trazendo outros dados para conectar essa prática com resultados bem concretos fora do tatame. Aqui os dados ficam, surpreendentes, pelo menos para mim. O material aponta para uma pesquisa publicada em 2022 no Journal of Child Development e faz uma ponte direta entre a prática de artes marciais estruturadas e algo que, muito pai e mãe valoriza demais, o desempenho escolar. A gente está falando, segundo a fonte, de 78% das crianças praticantes mostrando melhorias. É uma conexão forte entre o tatame e o boletim. Sem dúvida, é uma conexão que chama atenção. O material não detalha exatamente como essa melhoria acontece, se é pelo aumento do foco, pela disciplina que a criança leva para os estudos ou pela autoconfiança que ela ganha. Mas o dado está lá sugerindo um impacto cognitivo ou comportamental que acaba refletindo no ambiente escolar. Uma pesquisa, ainda de acordo com o texto, indicaria que 65% dessas crianças demonstrariam maior resiliência emocional. E esse ponto da resiliência é crucial. O jiu-jitsu, pela própria natureza dele, envolve lidar o tempo todo com desafio,
com o erro, com a frustração de não conseguir fazer uma técnica, com perder e ganhar nos treinos. Aprender a lidar com isso num ambiente controlado, com o suporte do instrutor, é um treino direto para a resiliência. É aprender a cair e levantar literalmente e, metaforicamente falando. Ou seja, aquela capacidade de não desistir quando fica difícil, de entender que errar faz parte do aprendizado. Isso realmente se conecta com aquela ideia que o próprio material menciona sobre formar campeões na vida, não só no esporte. Precisamente. Juntos, esses números, o foco, a disciplina, a melhora na escola, a resiliência, eles pintam um quadro, na visão na fonte, onde os benefícios dessa abordagem pedagógica no jiu-jitsu transbordam claramente do tatame para a vida cotidiana da criança. Não se trata só de aprender a se defender ou a competir, mas de adquirir ferramentas socioemocionais e cognitivas importantes. E como seria essa abordagem pedagógica inovadora na prática, assim? O material dá alguma pista sobre o que diferencia ela do ensino mais tradicional, talvez? Olha, embora o texto não detalhe a metodologia do programa citado assim nos mínimos detalhes, a ênfase está na intencionalidade e na integração. Sugere que não é só ensinar as posições, é usar cada momento da aula como uma oportunidade de aprendizado. Pode envolver, por exemplo, conversas claras sobre valores como respeito, disciplina, antes ou depois do treino. O uso de uma linguagem positiva que encoraja por parte do instrutor. A criação de jogos lúdicos que reforcem os conceitos técnicos e também os comportamentais. E um sistema de progressão que valorize não só a habilidade técnica, mas também o esforço, a atitude da criança. Entendo. É uma visão do instrutor como um educador mesmo, num sentido mais amplo. Alguém que está ativamente moldando não só o atleta, mas a pessoa. Alguém apaixonado por esse potencial transformador do esporte, né? Como o próprio autor do material parece ser pela forma como coloca as coisas. Exatamente. Alguém que enxerga o jiu-jitsu como essa ferramenta poderosa para ensinar confiança, respeito, superação. A paixão por ver a criança evoluir não só tecnicamente, mas como indivíduo parece ser o motor por trás dessa abordagem que eles descrevem. E essa ideia de direcionamento intencional, de ter um propósito claro no ensino, isso não é exatamente novo, certo? Não mesmo. E essa noção de propósito no ensino, de moldar o caminho desde cedo, isso ecoa até em textos bem mais antigos, né? O material que a gente analisou faz um paralelo interessante, trazendo aquela citação do livro de Provérbios. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É uma citação que conversa diretamente com a filosofia apresentada ali. Ela sublinha a importância de ter clareza sobre quais valores, quais habilidades se quer desenvolver e de usar a prática, no caso o jiu-jitsu, como um veículo consistente para isso. Não é deixar o aprendizado acontecer meio que ao acaso, mas guiar o processo com um objetivo definido. Essa perspectiva coloca uma responsabilidade grande, né? Mas também muito bonita, sobre os ombros dos instrutores das academias que adotam essa linha. Eles viram parceiros da família na formação da criança. Sem dúvida. E a conclusão do material é bastante otimista nesse sentido. Sugere que o futuro de uma educação infantil mais completa pode passar justamente por essa integração. Combinar o aprendizado acadêmico com a formação de valores e com atividades esportivas que sejam estruturadas com essa intencionalidade pedagógica. Isso. Porque já traz na sua essência elementos como disciplina, respeito hierárquico, superação de limites físicos, mentais. A abordagem pedagógica viria para potencializar e direcionar esses elementos. Exato. A fonte posiciona o jiu-jitsu ensinado dessa forma como um pacote quase completo. Oferece atividade física intensa, que é crucial para o desenvolvimento infantil, trabalha a disciplina e o respeito, que são da cultura das artes marciais, cria um ambiente natural para desenvolver resiliência e habilidades sociais na interação com colegas e instrutores. E tudo isso, idealmente, amarrado por uma metodologia pensada para a criança. Ok. Então a mensagem que fica dessa análise é que, segundo as fontes, quando o jiu-jitsu infantil é abordado com essa estrutura pedagógica moderna, focada em valores e no desenvolvimento integral, ele deixa de ser só um esporte, vira uma plataforma com potencial para cultivar habilidades essenciais para a vida. Essa é a promessa descrita.
A sinergia entre a atividade física, a disciplina da arte marcial e uma metodologia de ensino intencional criaria um ambiente muito fértil para o desenvolvimento infantil. Mas isso também levanta uma questão prática importante, que o material toca de leve. Que seria? Como é que pais ou educadores podem, na prática, identificar e avaliar programas que realmente oferecem essa abordagem integrada e transformadora? No mercado com muitas opções, como distinguir um programa que tem uma base pedagógica sólida de outro que talvez use esses termos mais como marketing? O que observar? É um ótimo ponto. O material não entra nesse detalhe, mas a gente pode inferir algumas coisas, talvez. Buscar informações sobre a formação dos instrutores, se existe um currículo pedagógico claro, explícito, se as aulas incluem momentos de conversa sobre valores, como a academia comunica a filosofia dela. Exatamente. Talvez observar uma aula, conversar com outros pais, verificar se há um foco claro não apenas no resultado, tipo graduação, competição, mas no processo, no esforço, na evolução comportamental da criança. Reconhecer esse potencial que vai além do tatame exige um olhar mais atento dos pais e responsáveis. Então, resumindo o que a gente explorou hoje a partir das fontes, a ideia central é que o jiu-jitsu infantil, quando estruturado com uma pedagogia moderna e intencional, se apresenta como muito mais que uma atividade física. Ele é visto como um caminho para forjar disciplina, foco, resiliência emocional e, quem sabe, até contribuir para um melhor desempenho na escola. O objetivo final é ambicioso: a formação integral da criança, preparando campeões na vida. Sem dúvida. A combinação desses elementos, físico, mental, emocional, social, dentro de uma estrutura de ensino bem pensada, é o que, segundo o material, gera esse valor agregado. É uma visão que realmente valoriza o esporte como ferramenta educacional. Uma visão poderosa, sem dúvida, que inspira a pensar no potencial de transformação que o esporte pode ter quando é bem direcionado. Com certeza. E isso leva a gente para uma reflexão final que vai um pouco além do que o texto discute explicitamente. Se essa abordagem estruturada, focada em valores e no desenvolvimento integral dentro do esporte infantil, como o jiu-jitsu aqui é o exemplo, demonstra ter um impacto tão positivo, como é que a gente pode pensar em tornar essas oportunidades mais acessíveis? Como garantir que os benefícios potenciais dessa formação disciplina, resiliência, foco, autoconfiança cheguem a mais crianças independentemente da origem delas, da condição socioeconômica, de onde elas vivem? Pensar em como escalar e democratizar essa visão de esporte como ferramenta de educação é talvez o próximo grande desafio, né?